Olá, tudo bem? Vocês aí em casa estão bem? Sentiram a minha falta? Eu senti a falta de vocês. E cá estamos nós, o nosso projeto Educa Balsas, educando a cidade e a região para nos tornarmos melhores cidadãos, não é verdade? Então vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa. Mensagem para hoje: a educação não está só nas palavras que usamos, mas também nas atitudes que temos. Então, cuidado. Não é só porque você fala bom dia, boa tarde, boa noite, que você pode ser educado, não. Você também tem que agir com educação nas suas ações, nos seus atos. Então, fique de olho. Hoje, o nosso conteúdo no 8º ano é modalizadores e advérbios. Eu sei que advérbios você já podem ter ouvido falar aí na sala de aula, mas o que será esses tais de modalizadores? Parece um nome tão complicado, mas não é, ok? E vou logo deixar claro, modalizador é uma expressão, é uma palavra, é um termo que nós, jovem, adulto, criança, idoso, todo mundo, nós usamos todos os dias. O nosso campo de atuação é o jornalístico, midiático, e a nossa habilidade para hoje é analisar a modalização realizada em textos noticiosos e argumentativos por meio das modalidades apreciativas, viabilizadas por classes e estruturas gramaticais, como advérbios e locuções adverbiais. O nosso foco hoje no 8º ano é advérbios e locuções adverbiais. De maneira a perceber a apreciação ideológica sobre os fatos noticiados ou as posições implícitas ou assumidas. Talvez eu falei grego para vocês, mas no decorrer da aula vocês vão perceber que isso é facinho, facinho, ok? Então, o que eu quero que você aprenda? O que é? Fica aí de olho. Comparar o efeito de sentido de escolhas lexicais, reconhecer o posicionamento ideológico assumido em um texto, inferir posicionamentos. Aí você deve estar se perguntando o que essa professora, o que a professora Patrícia está falando sobre inferir posicionamentos. Ler, interpretar, entender e refletir. Inferir é basicamente essa sequência: ler, interpretar, entender e refletir. O que o autor quer que você pense, o que o autor do texto quer que você faça, quer que concorde com ele, quer que concorde ou não. Então, temos aqui 3 candidatos a vereador. 3 candidatos a vereador. E cada um deles vai dizer sua posição, sua fala, sua promessa, digamos assim, sobre um tema, a água. Vamos ver, nós vamos ver cada fala e depois você vai pensar aí em casa, depois de cada fala apresentada aqui, em qual candidato a vereador você votaria. O primeiro diz: levarei água a toda a região de seca. O segundo diz: seguramente levarei água a toda a região de seca. E a nossa terceira candidata diz: possivelmente levarei água a toda a região de seca. E agora, em qual candidato a vereador você que está aí em casa votaria? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Pensou bem? Será que você vai acertar? Quer dizer, será em qual você vai votar? Então, eu vou analisar aqui cada uma dessas falas, porque é importante, tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos, tudo que nós lemos, é importante inferir, pensar, refletir, entender o que realmente essa pessoa está dizendo, tá? Não é só eu ouvi, tá bem, tá tudo tranquilo. Não. Então, levarei água a toda a região de seca. Aqui o nosso candidato, ele utilizou o verbo no futuro, levarei, levarei. Então é um futuro até incerto, que pode ou não pode acontecer. O segundo candidato disse: seguramente levarei água a toda a região. Ele utilizou o advérbio seguramente. Então, ele está seguro, ele tem certeza de que, quando eleito, vai colocar água, vai levar água em poço artesiano, ou no cano, ou não sei como, mas vai levar água a toda aquela região que tem seca. Ele tem certeza que isso vai acontecer. E a terceira candidata diz: possivelmente levarei água a toda a região de seca. Quando ela utiliza o advérbio de modo possivelmente, isso dá a entender que ela está com dúvida, ela está incerta se essa ação vai ser realmente concretizada. Então, o primeiro é um levarei, é um futuro incerto. O segundo, seguramente, ele tem certeza que vai cumprir sua promessa. E a terceira,
possivelmente, ela está incerta, não é de certeza que vai cumprir a promessa. E agora, depois dessa reflexão, em qual candidato você votaria? Eu votaria no candidato número 2, porque ele está seguro de que vai levar água a toda a região de seca. E eu espero que você também, aí de casa, aprenda a inferir, a ler, interpretar, refletir, entender sobre o que os nossos locutores aqui estão dizendo, e os locutores, os interlocutores, aí também do seu convívio. Porque não é só ouvir, ou ler, ou falar. Tem que entender, tem que ter um sentido lógico. E quando nós falamos, nós utilizamos modalidades, modalizadores, palavras que vão determinar qual a minha opinião, o que eu quero dentro do meu texto. Então, temos aqui uma manchete. Para erradicar a pobreza, Brasil teria de gastar mais de 21,3 bilhões de reais. Para erradicar. Erradicar é acabar, eliminar com a pobreza, ok? Então, temos, letra A. O que a manchete apresenta como tema? Pense aí. B. Como esse tema é apresentado? Quais recursos linguísticos chamam a atenção? Qual o efeito de sentido, ou seja, o impacto causado pelas escolhas dos recursos mencionados no item acima? Lembrando, a manchete é: para erradicar a pobreza, Brasil teria de gastar mais de 21,3 bilhões de reais. Então, quando nós vamos interpretar um texto, ou mesmo uma frase, uma tirinha, uma charge, nós temos que analisar todos os recursos que foram ali utilizados. Aqui nós não temos imagens, mas nós temos palavras, nós temos um texto na linguagem verbal. E como foi organizado esse texto? Será o que o autor dessa manchete quis destacar? Tema: os gastos necessários para a erradicação da pobreza no Brasil. Quais foram os recursos utilizados? Inversão da ordem direta, porque ele fala, para erradicar a pobreza, a ordem direta seria: Brasil teria de gastar mais de 21,3 bilhões para erradicar a pobreza. Ele trocou as orações de lugar, inverteu. Uso do futuro do pretérito, teria, ele fala que Brasil teria de gastar. O que esse futuro do pretérito indica? Incerteza. A gente não sabe se o Brasil vai realmente gastar esse dinheiro todo para erradicar a pobreza. É um futuro longínquo, é um futuro distante, então ele pode não acontecer. E o uso do advérbio mais. Por que ele utilizou esse advérbio mais? Para intensificar, para dizer que é muito dinheiro que será preciso gastar. Mais de 21,3 bilhões. E efeitos de sentido. Ao inverter a ordem direta e começar a frase com a finalidade da ação, que é erradicar a pobreza, o autor dá mais ênfase ao objetivo do que a ação de gastar. Então, para ele está destacando, temos que erradicar a pobreza, e não destacando quanto vai ser gasto. Não importa quanto vai ser gasto, o importante é erradicar a pobreza. Uso do futuro do pretérito lança dúvidas sobre a realização da ação. Eu teria. Será que vai dar certo? É como se você dissesse aí no seu dia a dia: mãe, eu queria isso. Quando você fala eu queria, dá a entender que a ação pode não ser concretizada. Eu queria ir ao cinema. Você pode ou você não pode. Não é certo que isso vai acontecer. O uso do advérbio mais dá a ideia de que o que se gasta hoje não é suficiente e deixa claro que é preciso colocar um valor extra para alcançar o objetivo. Então, temos aí um advérbio de intensidade, que vai intensificar quanto deve ser gasto para erradicar a pobreza. Temos aqui: Corinthians vence o Cruzeiro com um pênalti polêmico e é líder. Essa manchete parece polêmica, não é verdade? Pênalti polêmico. Será que foi pênalti realmente? Será que foi dentro da pequena área? Será que não foi uma simples falta? Será que o jogador do time adversário não se jogou? E aí, e agora? Como você entenderia essa manchete? Corinthians vence o Cruzeiro com um pênalti polêmico e é líder. Você acreditaria logo de cara que isso é verdade? Será? Terá mesmo sido polêmico o pênalti corintiano? Ou essa é apenas a opinião do jornalista? Então, muito cuidado em manchetes, em jornais, em revistas, no WhatsApp, que você está aí muitas vezes grudadinho no WhatsApp. Tem umas manchetes, tem umas palavras que não são verdade.
que elas precisam de entendimento, que a pessoa colocou uma palavrinha-chave ali para colocar a opinião dela ali dentro, para dizer o que ela quer dentro daquele texto. Nós devemos ter cuidado para saber se isso é subjetivo, se é objetivo, se é real ou não. Então eu penso, terá mesmo sido polêmico o pênalti corintiano? Veja o que aconteceu aqui. Ele fala, Corinthians vence o Cruzeiro. Quando ele utiliza o artigo aqui, o, antes de Cruzeiro, já deixa claro que está como se fosse uma relação de intimidade. Como se ele fosse íntimo, conhecesse tudo o que aconteceu, conhecesse o time do Cruzeiro, o time do Corinthians muito bem. E fala, com o pênalti polêmico e é líder. Quando ele utiliza aqui o adjetivo polêmico para delimitar o pênalti, aí ele vai deixar a pessoa que leu, a pessoa que assistiu assim, pensando, eu quero ver esse pênalti. Será que foi mesmo? Aí, a partir daí você já vai passar essa informação para outra pessoa. Então, quando nós falamos, quando nós escrevemos, nós utilizamos modalizadores, que são palavras que refletem, que expressam a nossa intenção. Então, se eu vou escrever um jornal, a manchete de um jornal, eu tenho que escrever de uma forma que vai chamar a atenção do leitor. Senão ele não vai ler, não vai sentir vontade de ler o meu jornal, a minha reportagem. Então, por isso que ele colocou aqui da seguinte maneira. Corinthians vence o Cruzeiro com um pênalti polêmico e é líder. Essa manchete chama a atenção, porque quem lê vai querer ver, vai querer saber se foi realmente polêmico esse pênalti. Ao produzirmos um texto oral escrito, usamos expressões que podem sugerir o nosso ponto de vista, reforçando ou atenuando, como eu acabei de falar. Essas expressões são chamadas de expressões modalizadoras. E elas podem ser verbos, adjuntos adverbiais, adjetivos, advérbios, podem ser sinais de pontuação, podem ser um artigo colocado ali em um lugar estratégico. Então, muito cuidado com tudo que você escreve, ok? E a modalização diz respeito à expressão das intenções e pontos de vista do enunciador. O enunciador é aquele que escreve, que está emitindo uma informação, emitindo um pensamento, um sentimento, uma opinião. Quando nós falamos em modalizações ou modalizadores, nós estamos falando de palavras ou expressões que emitem uma determinada opinião dentro de um texto. E nós devemos saber como usá-las adequadamente. Então, eu tenho aqui, é possível que chova no carnaval. É necessário que chova no carnaval. Vai chover no carnaval. Veja que é possível indica uma suposição. É necessário indica uma necessidade. Vai chover indica uma certeza. Então, nós temos 3 frases. Alguém poderia dizer, o sentido delas é igual. Não difere, não é diferente em nada. Mas cuidado, o autor utilizou aqui modalizadores. É necessário, é possível e vai chover. E cada um desses modalizadores, dessas expressões que emitem o que ele quer expressar, indicam uma coisa. E essas 3 coisas são diferentes. Suposição e certeza. Necessidade e certeza. E nós vamos ver hoje o quê? Esses modalizadores são vários, mas hoje nós vamos ver um pouquinho de advérbio e locuções adverbiais. Eu sei que você já pode ter visto, mas é bom relembrar, não é? Advérbio. Palavra que modifica o sentido de um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Muitas vezes ela é formada por uma preposição como substantivo, adjetivo ou advérbio. Então vamos à prática. Maria acorda cedo. Maria, sujeito, acordar é verbo, e a palavra cedo é um advérbio. Advérbio é uma palavra que indica uma circunstância. Advérbio é uma palavra que indica uma circunstância, que pode ser de tempo, afirmação, negação, dúvida, lugar, modo, e assim vai. Então, se essa palavra indica uma circunstância, ela é um advérbio. E esse advérbio pode modificar o sentido de um verbo. Vejamos aqui. Maria acorda. Se eu disser Maria acorda, você vai entender. Mas eu quero colocar uma circunstância aqui para dizer como é que ela acorda, quando é que ela acorda. Então, eu utilizei o advérbio de tempo, cedo. Então, esse cedo está modificando o sentido do verbo acordar. Ou seja, está trazendo um sentido a mais do verbo acordar. Advérbio modifica o sentido de um verbo.
Maria está bastante feliz. Eu tenho Maria, que é o sujeito, está é o verbo, bastante é um advérbio de intensidade e feliz é um adjetivo. Então, o advérbio também modifica o sentido de um adjetivo. Lembrando que o adjetivo é aquela classe gramatical que caracteriza o substantivo, dá a ele uma característica, um defeito, uma qualidade, ok? Então, o bastante está intensificando o sentido da palavra do adjetivo feliz. Maria está feliz. Ela está feliz, ela está de boa, está tranquila. Mas quando eu digo Maria está bastante feliz, eu estou intensificando, eu estou dizendo que ela está muito, não está só feliz, ela está muito, mas muito, muito, muito feliz. O grau de felicidade da Maria aumentou. Então, o advérbio modifica também o sentido de um adjetivo. Maria acorda muito cedo. Maria é o sujeito, acordar é o verbo, muito é advérbio de intensidade e cedo é advérbio de tempo. Agora eu tenho o advérbio muito, intensificando ou modificando o sentido da palavra cedo. Porque se eu digo, Maria acorda cedo, 6 horas, 7 horas. Mas se eu digo, Maria acorda muito cedo, 4h30, 5 horas. Então, parece que é mais cedo do que as outras pessoas. Então, o advérbio modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. E você deve lembrar que o advérbio é uma palavra que indica uma circunstância dentro da oração. E essas circunstâncias podem ser, eu vou dizer a circunstância e o advérbio. E você lê junto comigo aí de casa, ok? Não me deixa sozinha. Circunstância de lugar. Aqui, longe, perto, junto, acima, ali, lá, atrás, embaixo. Circunstância de tempo. Breve, cedo, tarde, já, agora, outrora, imediatamente, hoje, amanhã. Circunstância de ordem. Depois, primeiramente, ultimamente. Circunstância de modo. Assim, bem, mal, depressa, devagar, melhor, pior. Circunstância de intensidade. Muito, pouco, mais, menos, tão, bastante, quanto. Circunstância de afirmação. Sim, certamente, deveras, com efeito, realmente, efetivamente, certo. Circunstância de negação. Não, qual nada, tão pouco, nunca, nem, absolutamente. Circunstância de dúvida. Talvez, provavelmente, porventura, possivelmente. Circunstância de inclusão. Inclusivamente, até, também, mesmo, ainda, além disso. Circunstância de exclusão. Apenas, somente, salvo, senão, só, unicamente, simplesmente. Então, eu li aqui uma tabela com advérbios que indicam circunstâncias, modo, tempo, lugar e exemplos. Tem mais exemplos, tá? E você vai utilizar esses exemplos aqui dentro da oração como modalizadores, ou seja, esses advérbios que nós acabamos de ler, eles vão indicar opiniões, vão indicar expressões lá dentro do nosso texto, dentro da nossa fala, tá ok? E nós temos também a locução adverbial, é a irmã do advérbio. A locução adverbial é o conjunto de duas ou mais palavras que têm o valor de advérbio. Podem ser classificadas em locução adverbial de lugar, a distância de longe, de perto, em cima, à direita, à esquerda, ao lado. Locução adverbial de tempo. Às vezes, à tarde, à noite, de manhã, de repente. Às vezes, de vez em quando. De quando em quando, a qualquer momento. Locução adverbial de modo. De cor, em vão, em geral, de soslaio, em frente a frente, de viva voz. Locução adverbial de quantidade. Em excesso, de todo, de muito, por completo. Locução adverbial de afirmação, sem dúvida, de fato, por certo, com certeza. Locução adverbial de negação, de modo algum, de forma alguma, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Locução adverbial de intensidade, de muito, de pouco, de todo, em excesso. Locução adverbial de dúvida, quem sabe, por certo. E locução adverbial de inclusão, além disso. E, de novo, eu falo. Advérbios e locuções adverbiais são modalizadores. São expressões modalizadoras. E o que é isso?
São termos que vão indicar uma expressão, uma opinião dentro do nosso texto. Aqui, quando os advérbios modificam um adjetivo, um particípio isolado ou um outro advérbio, os advérbios são colocados geralmente antes dessas palavras. Isso aqui que eu estou mostrando agora são dicas, sabe? Porque eu sei que você já aprendeu aí com a professora. E lembrando, gente, as nossas aulas não são substituindo a aula que você tem aí na sua escola, no Clóvis Vidigal, no Jacum Coelho. Não são, ok? As nossas aulas são as aulas extras, então não deixe a professora de lado. Acompanhe aí a aula no WhatsApp, no YouTube, no Facebook, onde a professora coloca a aula, você tem que assistir. Então vamos voltar aqui para as nossas dicas. Os advérbios, onde colocar o advérbio? Aí você fala, a professora Patrícia fala tanto em advérbio, mas aonde eu devo colocar o advérbio dentro da oração? Olha só aqui. Quando o advérbio modifica um adjetivo, um particípio isolado ou outro advérbio, eles são colocados geralmente antes dessa palavra. Exemplo, aquele assunto não foi mais adiante. Entramos em casa meio molhados da chuva. Veja, na primeira frase, mais adiante. Mais é advérbio. Adiante também é advérbio. Então, o que acontece? O mais foi colocado antes do advérbio. Já pensou se ficasse... Aquele assunto não foi adiante mais. Não ficaria muito legal. Entramos em casa meio molhados da chuva. Meio é advérbio, de modo, e molhados é adjetivo. Então, o advérbio vem antes do adjetivo. Agora, vamos ver o outro caso. Quando os advérbios modificam verbos, ocupam posições diversas, de acordo com a classificação que recebem. Assim, retirou-se discretamente. Discretamente é advérbio de modo, veio depois do verbo retirar. Estudamos aqui é advérbio de lugar, veio depois do verbo estudar. Jamais parou de estudar. Jamais é advérbio de tempo, veio antes do verbo parar. Então, muitas vezes, a posição do advérbio referente ao verbo depende da sua intenção. Se você quer destacar a ação, o que você quer destacar aí. Os advérbios de negação sempre antecedem o verbo. Não lerá sem óculos. Ok? Então, aqui são dicas. Advérbios modalizadores indicam uma intervenção do enunciador naquilo que diz. Como assim uma intervenção? Aí eu digo, não beba água, está quente. Está muito quente. Não beba água, está muito quente. Então, talvez que a primeira está quente, você até poderia beber. O refrigerante está quente. Dá para beber, mas quando eu digo que o refrigerante está muito quente, eu já estou querendo intervir, eu estou querendo fazer com que você não beba, eu estou querendo que você modifique a sua ação a partir do que eu estou dizendo. Então, isso é intervindo. Eu só falei para você. Não, eu falei e quero que você faça isso. Isso é intervir. Então, os advérbios modalizadores, eles vão receber algumas classificações, ok? Vamos ver quais são. Os advérbios modalizadores podem ser chamados de epistêmicos. Olha essa palavra, epistêmicos. Treina aí em casa para você aprender. Epistêmicos. O que eles fazem? Avaliam, indicam um valor de verdade. Ou seja, quando eu vou utilizar advérbios epistêmicos, olha, até eu estou com dificuldade, advérbios epistêmicos, eles querem dizer o quê? Que eu estou falando uma verdade, que eu tenho certeza do que eu estou falando. Eles podem ser assertivo, afirmativo, realmente, sem dúvida, positivo. Assertivo, negativo, de jeito nenhum, de forma alguma. De forma alguma você irá. Então, eu tenho certeza de que você não irá. Quase assertivo, talvez, possivelmente, talvez, choverá hoje à tarde. É uma coisa certa, mas não é. Então, indica uma dúvida. E delimitadores, um tipo de quase, em espécie de quase toda a população vota naquele candidato. Então, quando eu digo quase, indica o quê? Eu estou delimitando qual é a população. Mas ainda quase não é uma coisa 100% assertiva. Então, os epistêmicos avaliam, indicam valor de verdade. Eu tenho certeza, eu sei do que eu estou falando. Os advérbios deônticos, olha só, gente, até professora aqui, treina em casa também para você não errar depois, tá? Deônticos, advérbios deônticos. O que eles falam? Expressam a obrigação de fazer algo. Exemplo,
Obrigatoriamente, necessariamente. Obrigatoriamente, necessariamente. Obrigatoriamente, nós devemos estudar mais. Então, eu digo o quê? Uma obrigação que eu tenho que fazer, uma necessidade. E os advérbios afetivos. Olha, parece que eles tanto carinho, não é? O que esses afetivos indicam? Demonstram reações afetivas. Eles podem ser subjetivos, felizmente, infelizmente. Quando eu digo isso, eu estou colocando a minha opinião ali, a minha, digamos, afetividade, o meu sentimento no que eu estou falando. E intersubjetivos, sinceramente, francamente. Quando eu falo sinceramente, francamente, eu também digo a minha opinião, mas parece que já é uma coisa mais objetiva, ao contrário de felizmente você veio, ou infelizmente você veio, dependendo do que você queira destacar. Então, vimos aqui, deixa eu voltar um pouquinho, não é? Advérbios e locuções adverbiais indicam circunstâncias, e eles podem ser classificados também como expressões modalizadoras. Eu vou até voltar aqui um pouquinho. Voltando. E esses advérbios modalizadores, lembrando que eles podem modificar o sentido de um verbo, de um advérbio ou de outro adjetivo. Está aqui os exemplos que nós vimos. Tá, os exemplos têm circunstância de quê? De lugar, de tempo, de ordem, de modo, de intensidade, de afirmação, de negação, de dúvida, de inclusão, de exclusão. Então, todos esses exemplos aqui podem fazer uma intervenção aí dentro do seu texto. Vimos as locuções adverbiais e as palavrinhas difíceis. Os advérbios modalizadores podem ser epistêmicos, indicam uma certeza, uma verdade. Deônticos, expressam uma obrigação. E os afetivos demonstram reações afetivas dentro do seu texto. E aqui nós temos um fragmento. Vamos ler. Lê junto comigo aí de casa, tá? Por favor. Nós somos empurrados pelo ritmo frenético da vida, de tal forma que minimizamos a função ouvir e pensar. Assim como um motorista que sai de casa e atravessa a cidade dirigindo entre milhares de carros, passando por vários semáforos e desviando de obstáculos, fazendo tudo isso de forma automática, sem sequer parar para pensar em nenhuma ação que está executando. Quase sempre repetimos isso com a nossa vida. Então, o que eu sempre digo para os meus alunos, lê. Não entendeu? Lê novamente. Então, eu já fiz aqui, eu já entendi, ou então eu vou colocar em minhas palavras o texto para entender melhor. Esse texto quer dizer o quê? Que a gente vive muito depressa hoje, que tudo é automático. Então, ele comparou que a vida a um motorista. Vamos dizer, um motorista que ele sai de casa todo dia, ele faz a mesma rota, ele pega o passageiro no lugar tal, ele vai, passa o semáforo, ele entra naquela rua, ele aperta, pisa no freio, ele dá o pisca-alerta, mas ele faz isso o quê? Muitas vezes é sem pensar, é só no automático. Ele sai de casa, pam, já sai no piloto automático. Então, ele comparou a nossa vida hoje a esse motorista. Faz tudo no automático. A gente age, parece que sem pensar, sem ouvir, sem refletir sobre as nossas ações. Esse foi o que eu entendi sobre o texto. Mas agora o que eu quero o quê? Nós vamos colocar expressões, advérbios ou locuções adverbiais modalizadoras dentro desse texto. Porque aqui ele está muito objetivo. Então, vamos ver aqui mais ou menos. Olha só. A todo momento, nós somos empurrados pelo ritmo frenético da vida. Quando ele coloca aqui a locução, a todo momento, ele quer dizer que é sempre. A todo momento. Na igreja, no grupo de amigos, no trabalho, onde você vai no cinema, na escola. A todo momento, o que acontece? Nosso ritmo é frenético. A gente não para mais para pensar. A gente não tem mais tempo para pensar. Faz tudo no automático. É como se os dias fossem iguaizinhos, repetidos todo dia. De tal forma que minimizamos a função ouvir e pensar. Assim como um motorista que sai de casa e atravessa a cidade, dirigindo entre milhares de carros, por certo, passando por vários semáforos e desviando de obstáculos. Então, aqui, quando ele fala por certo, o autor aqui, quando ele coloca essa locução aqui adverbial, de certeza, ele quer dizer o quê? Parece que ele sabe com certeza que o motorista faz aquela rota, faz aquele trabalho todo dia.
E também parece ali subjetivamente que ele sabe que eu estou agindo sem ouvir, sem pensar. E que você também está fazendo isso. Ó, eu tenho certeza que você está agindo, está fazendo suas ações sem agir e sem pensar. E ele diz, certamente fazendo tudo isso de forma automática, sem sequer parar para pensar em nenhuma ação que está executando. Certamente. Então ele diz o quê? Sempre, todo momento, hoje em dia, fazemos tudo no automático. E ele diz, por certo, passando por várias coisas, por certo, ele tem certeza que a gente passa por dificuldade, passa por felicidade, parece que vai passando e não vai se dando conta disso. E depois ele diz, certamente fazendo tudo isso de forma automática. Ele tem certeza que ele não me conhece, mas ele tem certeza que eu faço isso de forma automática. E ele conclui dizendo o quê? Com certeza repetimos isso com a nossa vida. Então aqui quando ele usa a todo momento, por certo, certamente e com certeza, o autor está claro, ele tem certeza, olha, de novo a palavra certeza, de que nós fazemos tudo no automático. Então, eu utilizei o que aqui no meu texto? Expressões, locuções adverbiais modalizadoras. E essas expressões indicaram o quê? Certeza. Em nenhum momento aqui o nosso autor expressou dúvidas sobre a nossa vida e o nosso modo de ser hoje em dia. Em pleno século XXI, tudo no automático. Na verdade, ele expressou apenas certeza com as locuções adverbiais. Então, só voltando. Advérbios e locuções adverbiais são palavras utilizadas dentro do nosso texto que podem indicar certeza, dúvida, modo, negação, afirmação, lugar, tempo e muito mais. E essas expressões vão deixar bem claro a opinião do locutor, de quem emitiu aqui esse texto, sobre o que ele pensa de mim, de você, sobre o que ele pensa da vida, ok? De novo, para você não esquecer. O advérbio e a locução adverbial dentro do texto são utilizados para quê? Para deixar claro qual é a opinião do autor do texto. O que ele pensa sobre a vida, sobre o meio ambiente, sobre mim, sobre você, sobre o projeto Educa Balsas. E nesse caso, as locuções utilizadas expressam certeza de que nós vivemos hoje no modo automático. Ok? Então, advérbios e locuções adverbiais. O que vimos hoje? Modalizadores e advérbios. Modalizadores são palavras, são expressões que emitem opinião, que emitem o que o autor do texto quer que você entenda e que leve para a vida. E os advérbios são palavras que indicam circunstâncias e as locuções adverbiais também. Então, advérbios modalizadores são expressões que vão indicar circunstância e que vão emitir a opinião do locutor do texto para você que está em casa lendo e participando junto conosco, ok? E hoje, nós ficamos por aqui na nossa aula, modalizadores e advérbios. Eu desejo para vocês bons estudos. E se você tem um amigo aí que não está assistindo a nossa aula, diz para ele, menina, assiste essa aula do Projeto Educa Balsas, que é boa demais. A gente aprende cada vez mais e com isso nós vamos fazer o quê? Transformar o mundo em um lugar muito melhor para se viver. Tchau, tchau e obrigada pela atenção.